Aleluia. Queridos, a paz do Senhor Jesus. Você já está de pé, glória a Deus por isso. Pegue aí a sua Bíblia. Abra em Lucas, capítulo de número 15. Lucas, capítulo de número 15. Hoje é um culto de ensino. É o dia que é muito legal você trazer papel e caneta, viu, irmão? Para a gente poder meditar naquilo que Deus tem para nós. Eu estava lendo esse capítulo e uma coisa me chamou a atenção. Ele, na verdade, será a base daquilo que eu quero falar, do assunto que eu quero falar, porque nele eu encontrei uma coisa curiosa. Então, a partir dele, eu fui procurar na Bíblia algumas situações que dizem respeito ao tema que eu trabalharei nessa noite. Mas elas saem desse texto, porque esse texto ele é muito curioso. Eu vou ler o texto, não vou me deter no texto, porque a minha intenção é apenas, como uma mensagem temática, utilizar esse texto como o caminho por onde eu quero apontar o tema que eu irei trabalhar. E dito isto, fique atento aos saltos que eu farei nesse texto. Então, em algum momento eu direi do versículo tal, agora para o versículo tal, do versículo tal para o versículo tal, porque não será um texto lido seguidamente. Tá? Lucas capítulo de número 15, versículo de número 1, diz assim: E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. E ele lhes propôs esta parábola, dizendo, versículo 4, Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai após a perdida até que venha achá-la. Verso 8. Ou qual a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até a achar? Versículo 22. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa melhor roupa e vestilho, ponde um anel na mão e sandálias nos pés, e trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos, e alegramo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado. E começaram a se alegrar. Sente-se aí em nome de Jesus. Quantos acreditam que Deus é onisciente aqui, de fato? Eu deveria ter feito a pergunta diferente. Quantos aqui sabem o que é onisciência? Levante a mão para eu saber aqui. Como uma parte da igreja não levantou a mão, existem inúmeros atributos que são específicos e exclusivos de Deus. 3 atributos em especial, eles mostram a essência da glória de Deus. A sua onisciência, que é a capacidade de conhecer, de saber absolutamente todas as coisas. Nada lhe fica oculto, nada lhe passa despercebido, absolutamente tudo está patente diante dos seus olhos, por mais escondido que esteja, ou por mais oculto que pareça estar, sempre estará diante dos seus olhos, pela sua onisciência. Na onipotência de Deus, Ele é absoluto em poder. Nada é no universo mais poderoso do que Deus. Nada é capaz de confrontá-lo, de enfrentá-lo, de ir contra Ele ou contra o seu poder. E Ele também é onipresente. Ele está em absolutamente todos os lugares, seja no inferno, seja no céu, seja na terra. Aonde houver um lugar no universo, a Bíblia mostra e fala que ali Ele está.
Esses três atributos não definem toda a essência divina, mas falam muito da sua glória. E, em específico, o atributo onisciência revela que Deus sabe de todas as coisas. Mas eu quero falar nesta noite de algumas coisas que Deus, ele meio que procura, apesar de ser onisciente. Que coisas seriam essas que Deus procura? Porque só se procura uma coisa, irmão, em algumas circunstâncias muito específicas que a gente vai estar tratando hoje. E aí, para você se situar onde eu quero falar e onde eu quero chegar nesta noite, de alguma forma a gente passa a vida inteira, desde que a gente adquire o estado de consciência, procurando alguma coisa na vida. A gente procura um emprego, a gente procura uma vida melhor, a gente procura uma profissão, e a gente procura uma esposa, um marido, a gente procura um lugar para viver. De modo geral, a gente passa boa parte da nossa vida em busca de algo. E, diga-se de passagem, algumas vezes a gente está em busca de algo que a gente nunca encontra. Por isso, a necessidade constante de continuar buscando. Por isso, a necessidade de preenchimento constante desse vazio. Porque nós não somos absolutos em achar aquilo que estamos procurando de fato. Porém, isso é, no mínimo, o normal, o aceitável de qualquer ser humano. Mas quando a gente fala de Deus, é estranho pensar que haja alguma coisa para Deus que Deus esteja procurando. É estranho pensar isso, porque a gente só procura algo que precisa encontrar, ou porque não conhecemos sobre, ou porque não sabemos onde está. Você não procura fora dessas circunstâncias. Mas nada que eu diga ou pense está oculto em algum lugar para Deus, e nada daquilo que de fato eu imagine que Ele poderia procurar, não seria achado por Ele. Então eu estava meditando, porque esse capítulo 15, agora lhe situando porque eu li especificamente esse capítulo, é o capítulo na Bíblia chamado capítulo dos perdidos. É perder o playboy nesse texto aqui. Quando você lê Lucas capítulo 15, você vai ver Jesus falando de três circunstâncias de perda. Ele vai falar de uma ovelha que se perdeu e que precisava ser procurada e achada. Ele vai falar de uma dracma, que era um tipo de moeda na época utilizada para pagamento. E que uma mulher tinha 10 dracmas e ela perde uma. E ela diligentemente procura até encontrar esta dracma. E por fim, ele encerra falando, nesse capítulo dos perdidos, de um filho, que era seu filho querido, caçula, mas que toma a decisão de viver a vida louca, e quando ele sai para viver a vida louca, ele se perde, e quando ele é achado, encontrado, a Bíblia fala que há um regozijo, uma alegria, um gozo naquele que o encontrou, e que paralelamente ao texto a gente percebe que era Deus encontrando conosco. Quando eu falo das coisas que se perdem, e das coisas que Deus está procurando, eu descobri, a partir de Lucas 15, que me apontou esse norte, que existem várias coisas na Bíblia, Júlia, que Deus está procurando. E essa procura divina, eu quero compartilhar com você nesta noite, para que talvez, no final desta ministração, eu e você sejamos encontrados por este Deus. E aí eu lhe pergunto, você tem o desejo de ser encontrado por Deus nesta busca que Ele tem na terra, sim ou não? Então eu quero acompanhar com você um texto que está em Ezequiel, capítulo de número 22. Abra, por gentileza. A primeira busca que eu descobri que Deus faz, ou a primeira procura que eu percebi na Bíblia quando eu estava estudando esta tarde, está em Ezequiel capítulo 22. Abra, por gentileza, inclusive você que está nos assistindo.
Se tiver uma Bíblia, abra, por favor. Ezequiel, capítulo de número 22, versículo de número 30, Marcos, diz assim: e busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro, e estivesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse. Mas, o que diz o texto aí? A ninguém encontrei. A primeira busca que eu vejo Deus fazendo, procurando nesta terra, é por intercessores. Escute aqui o que eu vou lhe dizer, meu irmão. Não existe tempo mais difícil e mais carente de intercessores do que esta geração. E é curioso quando a gente olha e analisa a própria vida, porque você não precisa olhar como parâmetro a igreja A, esta igreja ou a vida de quem está do teu lado. Use como parâmetro a própria vida para você perceber se eu estou errado. Nós vivemos numa geração onde pouco nós oramos. A prova é que 15, 20 minutos de joelhos que nós dobramos aqui para orar, quando eu levanto a cabeça, aqueles que dobraram comigo o joelho, já muitos se levantaram e sentaram, porque depois de 3 minutos de joelho, não sabem mais o que falar com Deus, ou não tem mais o que dizer para Ele. Porque perderam a dimensão do que é ser um intercessor. Perderam a dimensão da importância desta relação de intercessão. E a Bíblia mostra, neste caso especificamente, que Jerusalém estava um caos. Que a liderança de Jerusalém, os sacerdotes com os profetas de Jerusalém, estavam em colúnio para receberem dinheiro das pessoas e profetizarem bênção sobre a vida delas. Deus olha para aquilo e se revolta com isso e determina: vou destruir tudo. Então a Bíblia diz em Ezequiel 22:30 que ele começa a procurar. Mas antes de eu destruir tudo, a única coisa que pode me impedir de destruir é alguém interceder para que eu possa agir. A Bíblia diz que quando Deus olhou para Sodoma e Gomorra, chamou Abraão e disse assim: eu vou destruir aquela cidade, e eu vou matar tudo. E quem se levanta como intercessor de uma família que estava lá, que era parente dele, de Ló, quem se levanta é Abraão intercedendo por aquelas pessoas. E se não fosse a intercessão de Abraão, aquele jovem sobrinho de Abraão teria morrido naquela saraiva de fogo. Quando você olha para a Bíblia, você vai ver que hoje também Deus está procurando intercessores para a sua obra. E detalhe: Deus não precisa de doutores, Deus não precisa de teólogos, Deus não precisa de poliglotas, Deus precisa de homens e mulheres de oração. Porque um homem e uma mulher de oração, ele pode não saber muito, ele pode não saber falar direito, ele pode não ter muito conhecimento, mas se Deus for com ele na intimidade, Deus opera milagre na fala deste homem e desta mulher. Louvado seja o nome de Deus. Quantos aqui necessitam, de fato e de verdade, em alguma área da sua vida, de um milagre, algo que você sabe que já tentou resolver, não conseguiu resolver, já orou, não conseguiu tratar, e que você entende que precisa de um milagre? Levanta a minha mão, só para saber aqui se tem. É muita gente. Deixa eu lhe dizer uma coisa: todas as vezes que o povo de Deus precisava de um milagre, a única forma que movia Deus a agir milagres era quando o povo intercedia. Porque a intercessão é a única forma de movimentar o céu a favor daqueles que estão clamando. A Bíblia fala que quando Daniel, lá na Babilônia, em perseguição, decreta um jejum e dobra os joelhos para interceder, no momento que ele dobra os joelhos para interceder, o texto de Daniel diz que Deus imediatamente envia um anjo para pelejar e trazer a resposta da oração daquele homem.
quando nós olhamos para a ação imediata de Deus, com aqueles que têm a intimidade na intercessão, que têm o prazer na busca por Deus, nós vemos que estes homens viveram aquilo que nós olhamos como coisas miraculosas, cientificamente impossíveis de serem realmente explicadas. Mas uma coisa é fato, eles só viveram porque eram intercessores de Deus nesta terra. Existem alguns livros que eu tive a oportunidade de ler da vida. E existe uma citação, ou algumas que eu quero compartilhar com você, porque eu acho que é interessante que você saiba disso. Um dos maiores pregadores da Inglaterra chama-se Charles Spurgeon. Ele era um príncipe. O cara era um nobre na pregação, conhecido mundialmente por qualquer um daqueles que iniciam a sua caminhada estudando teologia. Ele dizia sempre que Deus deseja realizar algo, Ele convoca o seu povo para orar. Ele disse uma vez em uma pregação que ele preferia ensinar um homem a orar do que 10 homens a pregar. Porque ele entendia que o poder da oração era muito maior do que o poder da oratória e do convencimento. Porque a oratória e o convencimento me permite ou permite a algum pregador convencer-lhe por um instante. Mas a oração não atinge os teus ouvidos, ela atinge a tua alma, ela atinge o teu coração e transbordantemente Deus opera lá dentro. Hudson Taylor, o maior missionário que passou pela China, ele disse: quando trabalhamos, nós trabalhamos, mas quando oramos, Deus trabalha. Samuel Chalding, que era um wesleyano pancada, o cara era fera, grande escritor, ele diz: a maior preocupação do diabo é afastar os cristãos da oração. Ele não teme os estudos, ele não teme o trabalho, nem a religião daqueles que não oram. Ele ri de nossa labuta, zomba de nossa sabedoria, mas treme quando alguém se dobra de joelhos. Os homens podem desdenhar dos nossos apelos, rejeitar a nossa mensagem, opor-se aos nossos argumentos, desprezar-nos, mas nada podem fazer contra orações de homens e mulheres de Deus. Um dos maiores escritores dos Estados Unidos, que escreveu mais de 30 obras, não são livros que aquele cara escreveu, são obras. Ele fala isso e ele está absolutamente certo. As pessoas podem nos paralisar, elas podem nos prender, elas podem arrancar a nossa língua, mas enquanto a nossa mente funcionar, se nós intercedermos, ninguém pode nos impedir nesta terra. Quando eu olho para John Wesley, que foi um dos maiores arminianos que eu pude ler sobre ele, ele diz: Deus nada faz a não ser em resposta de uma oração. Deus está procurando intercessores. Quando você ora, tudo muda ao seu redor e dentro de você tudo é mudado. Quem entende o que eu estou dizendo nesta noite? A segunda coisa que eu vi na Bíblia, que Deus está procurando, mesmo sendo onisciente, como alguém que parece que não sabe onde está, como alguém que parece não sabe onde ficou escondido, mas na sua grande onisciência, a Bíblia fala em João capítulo 4, por favor, que ele está à procura de algo que eu quero compartilhar com você nesse texto. João capítulo de número 4, o versículo de número 23, diz assim: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais adoradores. Deus é espírito, e importa que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Pastor, qual é a segunda coisa que Deus anda procurando
e que está escasso demais adoradores. Nós temos muitos cantores hoje, nós temos muitos rapistas, pagodeiros, sambadores, e por aí vai, tocadores, gente que tem voz, que faz melisma, que faz não sei o quê, que afina, que desafina, que enrola, que deixa bonito, que deixa estrúxulo. Mas nós temos poucos adoradores nesta geração. Porque a adoração não depende de um instrumento, não depende daquilo que você veste, não depende do seu conhecimento técnico. A adoração não depende do local aonde você está. A adoração não depende das pessoas que estão ao seu redor. A adoração depende de um espírito voluntário de olhar para ele e dizer: ele é digno de ser adorado. E isso, por essência, Deus procura quem o faça. E nós podemos adorar a Deus de várias formas. Nós adoramos a Deus com o nosso testemunho, nós adoramos a Deus com as nossas ofertas, nós adoramos a Deus com o nosso louvor, nós adoramos a Deus com um modelo e exemplo que nós temos, nós adoramos a Deus no trabalho, no colégio, na casa, na igreja, enquanto lavamos roupa, enquanto estamos às vezes assentados. Deus, Ele pode e quer que os seus adoradores entendam o que Jesus disse àquela mulher. A mulher samaritana era religiosa. É muito óbvio no texto, muito claro, que esta mulher samaritana, de João capítulo 4, era uma mulher devota, era uma mulher que buscava religiosamente a Deus em Samaria. E quando ele se encontra com Jesus, quando ela se encontra com ele, ela vê que ele era o Messias esperado. Então ela pensa: eu vou perguntar para ele, de fato, onde eu posso adorar? Porque aqui em Samaria, eles dizem que é aqui neste monte que nós devemos adorar a Deus. Se não for aqui, ele não será adorado. Mas os judeus dizem que é lá em Jerusalém, lá no outro monte. Aí Jesus olha para ela e diz assim: querida, não é ali, não é acolá, não é bem ali atrás, não é em cima do monte, não é embaixo dele. Os verdadeiros adoradores adoram a Deus em espírito, em verdade, em qualquer circunstância, debaixo da água, acima dela, aonde estiverem, são adoradores de verdade. Você já parou para ler o Salmo 150? Abra, por favor. Salmo 150. Chamado de tefilins. O Salmo 150 é o último salmo da Bíblia. E muita gente, Sandrão, não entende por que Deus inspira os escritores e aqueles que editaram o texto sagrado para criar capítulos e versículos, para justamente o Salmo 150 ser o encerramento do livro poético de Salmos. Quando a gente olha de forma rápida, superficial, Kylie, a única coisa que entendemos é que ele é o último salmo da Bíblia, glória a Deus por isso, é o salmo de número 150. E quando a gente estuda um pouquinho sobre o que é salmos, a gente já sabe que eram músicas cantadas, eram poesias que eram cantadas e que ainda são cantadas pelos judeus, criadas ao longo da história do povo de Israel. E esses conjuntos poéticos reunidos formaram o livro de Salmos. Nada mais são do que músicas. Mas por que o Salmo 150 encerra um capítulo, ou por que não dizer, um livro de cântico? Porque logo este salmo foi o último salmo descrito na Bíblia. Se você parar, e eu não vou me aprofundar, porque há muita coisa para se estudar no Salmo 150. Mas eu quero compartilhar com você a dimensão do que um judeu, quando olha para ele, a partir de todo o estudo talmudiano, passado de geração a geração por seus rabinos, que são o equivalente aos pastores da atualidade. Quando eles olham para o Salmo 150, eles entendem o que cada parte deste salmo quer dizer e por que quer dizer. A primeira coisa que eu quero que você entenda é que este salmo foi criado para fechar um ciclo. E que ciclo? Depois dos outros 149 salmos falando sobre histórias de guerra, de vitórias, de derrotas, de problemas, de doenças, de demônios, de anjos, de tantas coisas que você vai ver no livro de Salmos.
O 150, ele se detém em expressar louvor a Deus e ele especifica a forma como o adoraria, em que lugar e que tipo de instrumento se utilizaria. Quando você começa a analisar os instrumentos e a composição do verso, aonde exatamente o instrumento aparece, você começa a entender que há uma lógica impregnada no texto, de que quem escreveu, estava escrevendo para judeus que quando leriam o Salmo 150, quando lessem esses salmos, eles iam entender, estão falando para nós de como é o modelo diário de uma adoração na vida do ser humano. E o texto começa no versículo 1. Falando, louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento do seu poder. Primeiro, quando ele fala, louvai ao Senhor, ele está falando, eu tenho que adorar de dentro para fora, para a alma, da alma para fora. Quando ele fala, louvai a Deus no seu santuário, ele está apontando que existem lugares específicos, aonde eu preciso parar e adorar a Deus. E quando ele diz, louvai-o no firmamento do seu poder, que é o céu de glória, ele está dizendo, por onde eu caminhar na terra, eu devo adorá-lo. Quando você olha o versículo de número 2, ele começa a dizer assim, louvai-o pelos seus atos poderosos. Ele está dizendo para a gente adorar a Deus por aquilo que ele faz. Quando você vê ele dizendo, louvai-o conforme a excelência da sua grandeza, ele está dizendo, você deve adorar a Deus pela grandeza do seu poder. No versículo 3, quando ele diz, louvai-o com som de trombeta, ele está tentando dizer, quando escreve esse autor, que aqueles que o adorariam, lembrariam-se que as trombetas, na maioria dos momentos que eram utilizadas, era quando eles iam guerrear em nome de Deus. Então ele entende quando lê, que louvai a Deus com som de trombetas, é que eu devo adorar sempre que eu estiver em guerra. Louvai-o com saltério e com harpa, é já quando se volta da guerra em vitória. Você adora indo para o problema, e você adora quando o problema passa. Quando você lê o versículo de 4, você vê ele dizer assim, louvai-o com tamborim e com dança. Tamborim e danças são utilizados na adoração quando se casava, na adoração quando se tinha nascimento. O versículo seguinte diz assim, louvai-o com instrumentos de corda e com órgãos. Eram instrumentos utilizados quando alguém morria, ou quando alguém estava expressando muita dor na alma. Então eu adoro quando eu estou alegre, mas eu também adoro quando eu estou triste. Eu adoro quando as coisas estão dando certo, mas eu também adoro quando tudo dá errado. E você vai vendo o texto não para por aí. O texto diz assim no versículo 5, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos altissonantes. E o autor está tentando dizer, adore a Deus de forma que todos possam contemplar a sua glória. E aí ele encerra, todo ser que respira, louve ao Senhor. Quem respira aqui nesta noite? Quem respira aqui nesta noite? Quem respira aqui nesta noite? Deus está dizendo, se você respira, adore a Ele, aleluia. Adoradores que Deus tem buscado na terra, que Ele tem procurado. Abra em Jó, capítulo de número 1, por favor. Jó, capítulo de número 1. Existe algum adorador aqui nesta noite? Então, graças a Deus que na procura divina Deus está nos achando aqui nesta noite. Jó capítulo 1, versículo de número 20. Olhe o que acontece na Bíblia, diz assim, então Jó se levantou e rasgou o seu manto, e rapou a sua cabeça, e lançou em terra, e o adorou, e disse, nu saí do meu ventre, nu tornarei para lá, o Senhor o deu, o Senhor o tomou, Baruch Hashem Adonai, bendito seja o nome do Senhor. Era alguém que entendia que a adoração não depende de uma circunstância positiva. A adoração não depende, Anderson, de quando as coisas estão dando bem. A gente muitas vezes, quando a coisa arrocha na nossa vida, a gente diz assim, eu não vou para a igreja hoje eu não estou afim de ir para a igreja, porque parece que a gente desconta em Deus a nossa insatisfação, a nossa infelicidade,
simplicidade, quando na verdade Deus está olhando para a gente dizendo assim: vem me adorar, vem dizer bendito seja Deus na dor, bendito seja Deus na circunstância difícil, porque aqueles que adoram na dor, adorarão também como Jó, nos últimos capítulos do livro de Jó, que foi 10 vezes mais abençoado por Deus, porque Deus viu nele um coração de adorador. Onde estão os adoradores aqui nesta noite? Deus está em busca de adoradores. Essa aqui é muito interessante, porque está em Mateus capítulo 9. Por favor, abre aí. Pastor, qual é a terceira coisa que Deus tem procurado, sendo Ele onisciente? Está em Mateus capítulo de número 9. Diz assim a Bíblia Sagrada, no versículo de número 37. Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande ceifeiros para a sua seara. Pastor, o que Deus está procurando? Olhe para cá. Trabalhadores. Eu quero que você abra em Mateus capítulo 20, que eu quero ler, e eu faço questão de ler um texto emblemático, diga-se de passagem. Mateus capítulo de número 20, o versículo de número 1 diz assim, acompanhe aí. Porque o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinda. E ajustando com os trabalhadores um dinheiro por dia, mandou-os para a sua vinda. Saindo perto da terceira hora, viu, isso era 9 horas da manhã, terceira hora, viu outros que estavam ociosos na praça, e disse-lhes: ide vós também para a minha vida, e vos darei o que for justo. Olha que coisa interessante. O texto fala que ele saiu, e nos primeiros trabalhadores, 6 horas da manhã, ele disse assim, que era a primeira hora do dia, 6 horas da manhã. Ele disse assim, eu vou dar vamos colocar aqui como se fosse hoje, vou pagar R$100 para você trabalhar um dia inteiro para mim. Fechado? Fechado. Quando deu 9 horas da manhã, ele sai e vê uns camaradas coçando a cabeça, sem fazer nada. Ele disse, quer trabalhar na minha vinha? Quero. Eu vou te dar o que... Ele já não disse que ia dar os R$100. Ele disse que ia dar o que era justo. Ele continua o texto diz assim, saindo outra vez perto da hora sexta, isso meio-dia, ele fez o mesmo. E saindo perto da hora 1/10, 5 horas da tarde mais ou menos, ele encontra outros que estavam ociosos e perguntou-lhes, por que estáis ociosos todo dia? Disseram, porque ninguém nos assalariou. Disse-lhe ele, ide vós também para a minha vinda, e recebei o que for justo. Olha o versículo 8. Aproximando-se dos trabalhadores, ele vai pagar o salário, começando pelos últimos até os primeiros. Versículo 9. E chegando os que tinham ido perto da hora 1/10, 5 horas da tarde, receberam o quê? Olhe para cá. O valor integral de um dia de trabalho. Os caras que começaram 6 da manhã, combinaram receber um dinheiro só por um dia inteiro de trabalho. E o cara que trabalhou só 1 hora, recebe o mesmo dinheiro que o outro. Vamos para o texto, que o texto está ficando... Agora que está emblemático, nós vamos desemblematizar esse negócio aqui. Vamos embora. Versículo de número 10. Vindo, porém, os primeiros... cuidaram que haviam de receber mais. Olha para cá. Os camaradas chegaram e disseram assim, bem, se os caras que trabalharam só 1 hora por dia receberam o valor que a gente ficou combinado de receber de um dia inteiro, esse trabalhador aí agora ele vai encher o bolso da gente, né? Porque Deus é justo. Diga aí, ele é justo ou não é? Só que o problema de senso de justiça divina é muito diferente do senso de justiça humana. Robert, a gente pensa que é justo, mas a gente não chega nem perto disso. A gente pensa que está fazendo o que é certo, mas a gente não está nem perto disso.
Mas olha o que o texto diz. O texto diz que os primeiros trabalhadores foram receber agora a grana. E eles tinham sido contratados para receber só um dinheiro. Versículo de número 11. Recebendo, murmuraram contra o pai de família, dizendo: estes últimos trabalharam só 1 hora, e tu os igualaste conosco, que suportamos a fadiga e a calma do dia. Olha a resposta de Cristo Jesus. Mas ele, respondendo, disse a um deles: amigo, não te faço nada de errado. Não ajustaste tu comigo receber só um dinheiro? Toma o que é teu e te retira. Eu quero dar a este último tanto como dei a ti. Ou não me é lícito fazer o que quiser com o que é meu? Ou é mal ao teu olho porque eu sou bom? Olhe para cá por bondade, queridão. O texto está falando de trabalhadores, de tipos de trabalhadores. E quando, eu não vou entrar no mérito da parábola, porque meu interesse é fisgar do texto que me interessa, para mostrar para você que Deus está procurando trabalhadores e não está achando. E o texto lido da Seara mostra que Jesus diz assim: orem a Deus, para Deus procurar e achar trabalhadores, porque não há quem queira trabalhar. Há quem diga por aí que nós já estamos naquela geração cheia de pastores, que toda esquina tem uma igreja, só nessa rua tem 3, na outra tem mais 2, mais para baixo, se tu entra dentro da ilhinha, meu amigo, parece que a igreja virou mais do que comércio, tem mais igreja do que comércio dentro da ilhinha, é um negócio terrível. E detalhe, você vê uma pessoa com uma coisinha de cachorro quente aqui abrindo, no outro dia ela está lá gritando: porque Deus salva, porque Deus isso, e vambora, e já começa uma nova igreja. A igreja do cachorro-quente da irmã. E a gente olha para isso e a gente pensa assim: está vendo aí, pastor, está cheio de trabalhador, olha para cá. Nós vivemos a pior geração do cristianismo historicamente, irmão. Isso é fato. Não precisa nem ser estudante para perceber isso. Porque se você ler na Bíblia, você vai descobrir que os últimos dias que Jesus disse que esta terra iria experimentar antes da sua vinda, e ele vai voltar, você acreditando ou não, achando que é balela ou não, ele vai voltar. Nos últimos dias ele disse que a igreja nesta terra passaria pela sua pior fase espiritual. Então há muitos pastores, há muitos líderes, há muitas pastoras, muitas apóstolas, muitas mães de Abraão, é muita doidice. Tem uma aí do cajado que agora profetizou que este é o ano do cajado feminino, está distribuindo o cajado para a mulherada. Se liga aí no cajado da irmã, que pode se dar mal na sua vida. Mas quando eu olho para a Bíblia, quando eu vejo Deus procurando trabalhadores, eu vejo Ele dimensionando o seu trabalho de uma forma diferente de como nós dimensionamos. Olhe para cá, irmão. Durante toda esta parábola, Deus está buscando pessoas que queiram fazer a sua obra. Durante todo esse texto lido, Deus está olhando para o meu coração e para o seu e vendo: o coração daquela ali está pensando no que vai fazer amanhã. O coração daquele ali está pensando: na hora que sair eu vou pegar minha gatinha. O outro coração está pensando: ixi, amanhã eu fiquei de fazer isso no computador, não fiz. O coração daquele outro ali está assim, mas tem um coração aqui que está dizendo: Senhor, me faz um trabalhador na tua obra. Tem um coração aqui que está dizendo para Deus: Deus, eu quero ser esta trabalhadora na tua obra. E sabe por que eu estou dizendo isso? Porque nesta busca divina, em todas as horas do dia, Deus encontrava sempre pessoas fazendo, sabe o quê? Nada. Sabe o que o texto está ensinando, Vivian? Ele está ensinando para a gente que a nossa ociosidade, ela é extrema e absurda. Que nós fazemos muito pouco para Deus, e quando fazemos alguma coisa, se for um pouco a mais do que aquele que não está fazendo o mesmo tanto,
nos revoltamos com Deus. É aquela história, Kylie, que às vezes a gente discute, conversando sobre quem vem e quem não vem, de acordo com o chamado, que a gente pensa assim, poxa, fulano se sacrifica tanto e vem, com certeza este aqui é mais abençoado, será mais amado, será mais querido, será mais apaixonado de Deus, do que aquele que nem vem, que não está nem aí, que não está buscando Deus. Mas deixa eu lhe dizer uma notícia a partir desse texto. Deus está olhando para esse que está vindo, está se alegrando com ele, e está pagando muito bem a este trabalhador, porque está dando a ele a salvação. Mas aquele ocioso, Deus não perde a vista dele, fica olhando para ele, torcendo para encontrá-lo, e torcendo para dizer a ele, vem trabalhar na minha vinha. E ele dizia, Senhor, aonde é a vinha? Porque eu estou aqui ocioso, e eu quero é trabalhar para o Senhor. Mas trabalhar para Deus depende de uma decisão. A Bíblia diz que nessa parábola, aquele pai de família, ele perguntava, você está fazendo o quê? O cara dizia assim, eu estou ocioso. Você quer trabalhar na minha vinha? Ele podia dizer assim, não. Mas sabe o que aconteceu com todos os trabalhadores questionados nesta parábola? E é onde eu queria chegar. Que quando Jesus, nesta parábola, representado pelo pai de família, pergunta a todos os ociosos dela, você quer trabalhar na minha vinha? Todos eles disseram, quero. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Eu quero lhe dizer que não haverão desculpas diante de Deus que serão aceitas. Pastor, se o senhor soubesse a luta que eu passo, pastor, eu não venho porque eu estava tão cansado depois de um dia de trabalho. Pastor, eu sou mãe de família, eu sou profissional. Pastor, eu sou empresário, sou isso e aquilo outro. Pastor, o senhor não tem ideia da luta que eu estou vivenciando. E Deus fica olhando para as desculpas. E a parábola está dizendo, quem eu chamei está dizendo sim. E no final receberá a paga por aquele trabalho, porque Deus não deve a ninguém. Aí eu pergunto a você, o que você está fazendo com o seu chamado? Sabe o que eu acho massa? Eu quero descer, porque eu quero que você olhe aqui pertinho. É que quando eu olho para a dimensão da igreja e eu vejo todo tipo de gente aqui na igreja, de toda classe, seja social, seja racial, seja experimental nessa geração tão transgênica que a gente vive. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa que é curioso. Todas as pessoas que seguem a Cristo, onde estão os seguidores de Cristo? Só para saber quem eu estou falando? Pronto, é vocês mesmos. Essa galerinha que levantou a mão aqui, que diz que é seguidor de Cristo, deixa eu dizer um negócio para você. Nós que somos seguidores dele, nenhum de nós vai poder dizer assim, Senhor, mas eu não fazia nada, porque eu não sabia o que eu podia fazer na igreja, Senhor. Eu não sei pregar, não sei cantar, minha voz é horrível. Eu sou tímido, pastor, eu não sei fazer nada, não dou aula para criança, não dou aula nem para cachorro dentro de casa, quanto mais para criança. Mal cuido do meu bebê, que já está lá reclamando para o pai quando eu chego, porque eu cuido mal. Naquele grande dia, nenhum de nós vai poder dizer assim, Deus, eu não sabia o que fazer. Sabe por quê? Porque na parábola dos talentos, a Bíblia diz que de acordo com a capacidade de cada um, todos receberam talentos. Eu não ouvi um glória a Deus, mas eu vou lhe dizer uma coisa. Quando eu digo que todos receberam talento, aqueles que receberam e estão granjeando, glória a Deus por eles. Mas os que estão enterrando, a Bíblia fala que haverá um severo juízo. E como hoje é um culto de ensino, e a gente está aqui tentando entender o que a Bíblia fala, e tentando aprender aquilo que a Bíblia diz, eu preciso extrair algumas lições desse texto rapidamente, e eu vou extrair só 3. A primeira, fica claro nessa parábola, que há espaço para todas as pessoas na obra do Senhor. Ninguém pode dizer, pastor, eu não tinha espaço, pastor, não me deram oportunidade, pastor, isso. E tu quer ver
tu adoeceu o coração do seu líder e entristeceu o coração do seu Deus, é quando o seu líder diz assim: você pode ajudar nisto? Você pode vir trazer uma palavra? Você pode vir aqui para começar o culto? Você pode ir comigo ali fazer uma visita? Você pode ir comigo no hospital visitar um enfermo? E você diz assim: ô meu pastor, eu não posso. Ô meu pastor, não estou preparado. Meu pastor, me dê mais um tempo para eu me preparar para trazer uma palavra. E as desculpas que você vai dando para o seu pastor naquele grande dia, nenhuma delas serão aceitas diante de Deus. Igreja do Senhor, quando a Bíblia fala que na parábola do trigo e do joio, metade das pessoas que representavam o joio ficaram de fora, ela está me ensinando que metade das pessoas estão perdidas dentro do cristianismo, sem entender de fato o que estão fazendo nele. E pastor, por que isto acontece? Isto acontece porque eu não me entrego a ele, mas eu quero que ele se entregue a mim. Eu não faço por ele, mas eu quero que ele faça por mim. Eu não me dou para ele, mas eu quero que ele se doe para mim, na solução dos meus problemas. E você quer ver o nosso cristianismo melhorar e afinar, é quando a coisa arrocha. Nessa hora, Márcio, a primeira coisa que a gente faz é: preciso orar, preciso clamar. E aí, se é o pastor Joré Júnior, é você sendo Deus, na hora que a gente fosse orar, a gente diz assim: agora que tu quer orar, te vira. Mas graças a Deus, que Deus não sou eu nem você, e quando a gente ainda é errado, cai, dobra os joelhos e ora. Deus diz: eu estou aqui para estender a minha destra e te levantar por ela. Eu estou aqui para te dizer: vem para a minha vida. Mas Deus, só falta 1 hora, não é justo, eles estão aí há anos. Não tem problema, vem para a minha obra. Eu quero você na minha obra caminhando, mesmo que seja por essa última hora. Quem entende o que eu estou dizendo aqui nesta noite? A segunda coisa que eu aprendo nesta parábola, que além de ter espaço para todos na obra do Senhor, há muito que se fazer, Marcão. Essa historinha de que eu não sei o que eu posso fazer, não sei como posso ser útil na obra do Senhor. Pastor, eu não sei, eu sou aquele crente que só do culto, vou para a igreja, volto para casa, no próximo culto se vemos na igreja, nos vemos lá. Deus não tem relacionamento com esse cristianismo, irmãos. A igreja de Atos dos Apóstolos, ela orava e saía, imergia na obra, voltava para orar. Ela orava de novo, imergia na obra, voltava para orar. Porque nesse processo de ir e vir, ela se restabelecia diante de Deus, ia para o mundo, era atacada, pegava porrada, mas voltava para o joelho e dizia assim: eu me fortalece, porque eu estou na tua vinha, eu não posso parar. Eles entendiam que a obra de Deus, ela tem muito que se fazer. E a terceira e última coisa, é que Deus está contando. Olhe bondosamente, carinhosamente, para essa pessoa linda que está do seu lado aí. Dê uma olhada assim para ela, assim, aquela... Está vendo esse camarada aí, essa moça? Tem gente aí que... A gente fala lindo pelo menos da alma, né, Gleice? Lindo da alma, vamos colocar assim. Lindo da alma. Olhe para cá. Manel, Deus está contando com a gente, filho. Deus não está contando com os anjos. Se Deus estivesse contando com os anjos, pastor Fábio, para que o mundo fosse ganho para Cristo, eles já tinham ganho no mundo para Cristo. Porque eles são trabalhadores. Deus está contando com você, comigo, com cada um de nós, lá no emprego, aonde estivermos, por onde passarmos, levando e fazendo com que a vinha do Senhor seja conhecida por todos, porque o reino de Deus é para todos. Abra em Salmos, capítulo de número 101, e eu vou parar, provavelmente aqui, encerrar aqui. Salmo, capítulo de número 101. Pastor, qual é a quarta coisa que Deus está procurando na terra, sendo Ele tão onisciente? Está no versículo de número 6 do livro de Salmos 101. O texto diz assim: os meus olhos, diz o Senhor,
procurarão os fiéis da terra para que estejam comigo. O que anda num caminho reto, este me servirá. Olhe para cá. Pastor, qual é a quarta coisa que Deus está procurando na terra? Fiéis a Ele. Ô geraçãozinha que não entende o significado desta palavra, principalmente no que tange ao relacionamento com Deus. Nós trocamos a nossa relação com Deus por qualquer coisa, Kyle. Nós trocamos a nossa relação com Deus por um jogo. Nós trocamos a nossa relação com Deus por um momento fustivo. Nós trocamos a nossa relação com Deus por uma propina extra, um dinheirinho a mais que ninguém está vendo, que está vindo de forma ilícita. Nós trocamos a nossa relação com Deus pelas mentiras bem elaboradas. E quando a gente vai olhar, e nós passaríamos a noite inteira aqui, nós trocamos a nossa relação com Deus, irmãos, quando trocamos de estar na sua presença para estar fora dela. E você quer ver na Bíblia alguém que entendeu a dimensão do que é fidelidade a Deus acima de tudo? Alguém que entendeu a dimensão do que é fidelidade a Deus, mesmo que a sua vida esteja em risco? Abra em Daniel. Daniel, capítulo de número 3, por favor. Versículo de número 16, diz assim: responderam Sadraque, Mesaque e Abdenego, e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos te responder sobre este assunto. Eis que o nosso Deus, aleluia, a quem nós servimos, é quem pode nos livrar, e ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó rei. Olhe para cá. Sabe como é o nome disso, Sandro? Fé, certeza, crença absoluta de quem está na frente é Deus. Só que tem um detalhe: eles manifestaram a fé e em seguida disseram: mas espera aí, o problema aqui comigo e Deus, na minha relação com Ele, não tem só fé não, rei Nabucodonosor. O rei Nabucodonosor fez uma grande imagem de ouro e disse: esta é a minha divindade. A partir de agora, quando ouvirem um som tocando aqui, todo mundo se dobre e adora a minha divindade. Sadraque, Mesaque, Abdenego, servos do Deus Altíssimo, sabedores que não podem adorar outro Deus e nem se curvar diante de imagem de escultura nenhuma, disseram: nós não vamos adorar. E ele disse: se você não dobrar o seu joelho, eu vou matar, vou lançar numa fornalha ardente de fogo, e vocês serão queimados vivos diante de todos os meus súditos. Sabe o que a Bíblia diz? Que eles disseram assim: ó rei, meu Deus, que eu sirvo, é poderoso para me livrar da tua mão, e vai me livrar da tua mão. Essa nem é a parte linda desse texto. A parte linda desse texto, para mim, é que depois que eles usam a fé, eles agora vão usar a fidelidade, que são coisas diferentes. Fé e fidelidade. Eles primeiro deixaram claro que a fé em Deus é tão inabalável, que eles já disseram: e Deus vai livrar a gente da tua mão. Mas o versículo de número, cadê meu Deus, 17... vamos lá. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos e que pode nos livrará da fornalha do fogo ardente e da tua mão, ó rei. 18. E se não nos livrar, opa, olha para cá. O camarada tinha acabado de dizer que Deus se iria livrar e que eles criam naquele livramento. Agora ele diz assim: mas e se Deus não livrar? Ele não estava dizendo assim: não é que eu deixei de crer, não é que eu deixei de ter fé, não é que eu deixei de acreditar no poder dele, mas ele é tão poderoso que ele pode simplesmente querer fazer diferente e eu tenho que aceitar. Sabe o que o texto diz? Versículo 18: fica então sabendo, ó rei, que ainda que Deus não nos livre, não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a tua estátua de ouro que levantaste.
O versículo 19 em diante vai dizer que Nabucodonosor se irritou de uma tal forma, chamou os seus súditos assim: manda esquentar aí 20 vezes, 10 vezes, 15 vezes, enche de fogo nessa fornalha, dobra esse negócio aí. Quando o negócio estava flamejando, vermelho, assando, joga esses 3 bem aí dentro. Eles vão aprender agora que ninguém pode livrar da minha mão, que eu sou o rei, quem manda nessa parada sou eu. Os guardas que chegaram perto para jogar, o texto diz que imediatamente eles foram incinerados pelo calor. O rei senta lá no seu grande trono e olha lá e diz assim: agora queimem aí. Só que ele para, e ele olha, e ele fica coçando a cabeça, e ele diz uma coisa curiosa, porque o versículo de número 23... E estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro da fornalha de fogo ardente. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e falou dizendo aos seus conselheiros: não lançamos nós dentro do fogo 3 homens atados? Responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei. Respondeu dizendo: eu porém vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo sem sofrer nenhum dano, e o aspecto do 4º homem é semelhante ao Filho de Deus. Aleluia. Fiéis, que ainda que a vida esteja em jogo, diga: eu não nego, eu não deixo. Ah, mas a esposa deixou, mas eu não deixo Jesus. Mas o filho morreu, mas eu não deixo Jesus. Eu perdi o emprego, mas eu não deixo Jesus. Eu estou pobre, eu não deixo Jesus. Ah, mas o marido abandonou, mas eu não deixo Jesus. Eu não deixo Jesus, eu não deixo Jesus. E por que eu não deixo Jesus? Porque eu sou fiel a Ele, eu sou fiel a Ele, somente a Ele. Aleluia. Quem entende isso nesta noite? Aleluia. Oh, glória. Deus está procurando pessoas que sejam fiéis a Ele, fiéis à sua palavra, fiéis ao que Ele tem nos chamado. Oh, glória, aleluia. Oh, aleluia. Marcos, capítulo de número 11, versículo de número 12, mostra uma coisa que Deus ainda está procurando também. Diz o versículo 12 assim: e no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome, e vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa, e chegando a ela não achou senão folhas, porque não era o tempo de figos. E Jesus falando disse-lhe: olhe que palavra, irmão, nunca mais coma alguém do fruto de ti para sempre. E os seus discípulos ouviram isto. E sabe o que Mateus no capítulo 21 vai dizer deste texto? Vai dizer que aquela figueira secou-se imediatamente. Pastor, qual é a 5ª coisa que Deus está procurando? Deus está procurando frutos nas nossas vidas. O texto fala que de longe ele viu, mas de longe não dava para perceber se tinha fruto ou não. Então o texto diz que ele se chega para perto. Deixa eu lhe dizer uma coisa: não pense você que Deus não vê a minha e a sua vida a todo instante. Não pense você que Deus não mede cada fruto, cada atitude, cada fala, cada pensamento, cada coisa que você ou eu fazemos nessa terra. Porque cada um destes frutos, e o texto diz que ele sai a procurar frutos lá na figueira. Quais são os frutos que você tem oferecido no reino de Deus? Qual é o fruto que você tem oferecido a este Deus? Em João, no capítulo 15, versículo 16, ele diz: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes, o Pai, Ele vos concederá.
Pastor, o que o senhor está dizendo? Eu estou dizendo que o meu fruto mexe com as mãos de Deus. Que a maneira como eu no reino de Deus broto, as coisas como eu faço nesse reino. Nasa, existe muita diferença entre aqueles que fazem por fazer e aqueles que fazem porque amam o que estão fazendo. E quando você entende a dimensão do que é frutificar no reino de Deus, você começa a entender o tipo de fruto que você produz. E a Bíblia fala que existe árvore boa e que ela produz o quê? Bons frutos. Mas que a árvore má, ela só produz frutos maus. Eu quero, já terminando praticamente esta ministração, lhe perguntar: qual é o fruto que você tem produzido de vida? O que você vai deixar de legado nesta terra, espiritualmente falando? Eu não estou falando do que você construiu de patrimônio, não. Eu estou falando de legado divino, Meiroca. De algo que a gente pode dizer assim, olha para trás e diz assim, não, mas glória a Deus, porque vidas foram salvas, famílias foram restauradas, casamentos foram restaurados, pessoas foram curadas, pessoas foram visitadas no seu último dia de leito de enfermidade, presos foram alcançados por Cristo Jesus, bocas foram alimentadas diante da sua grande fome, e vidas conheceram o amor de Deus. Deus tem interesse que nós frutifiquemos neste reino, mas para que eu possa frutificar, eu preciso ser uma árvore boa. Abra em Lucas capítulo 18, por favor. E eu tinha mais umas 4 coisas, mas eu vou encerrar esta pregação. Lucas capítulo 18, versículo de número 8. Diz assim: contudo, quando o Filho do Homem vier, ele faz uma pergunta: encontrará fé na terra? Pastor, qual é a 6ª coisa que Deus está procurando? Fique de pé por bondade. A 6ª e última coisa que falarei nesta noite que Deus está procurando é fé. Você sabe o que é fé? Hebreus capítulo 11, versículo 1 diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Quem espera a vinda de Jesus aqui nesta noite? Quem espera viver no céu de glória? Quem espera realmente que as nossas dores e as nossas lágrimas cessarão na glória eterna? Quem espera? Porque a Bíblia fala que esta certeza é um firme fundamento do que eu espero por acontecer. É como se eu olhasse para frente e dissesse assim: ainda não está acontecendo, mas eu já me vejo lá na glória. Eu ainda estou chorando, mas eu já me vejo parando de chorar. Eu ainda estou nesse corpo mortal, mas eu já me vejo num corpo transbordante, glorioso e abençoado, no céu de glória, aleluia, porque isso é esperança. E a fé faz em mim brotar a certeza do que eu espero acontecer. E não é só isso, é a prova daquelas coisas que eu não vejo. Como assim é a prova do que não vê? Você não consegue ver, você não consegue tocar, você não consegue chegar nem alcançar, mas a sua fé lhe faz entender: eu chegarei, eu estarei, eu tocarei, eu sentirei, eu viverei, porque isso é fé naquele que prometeu. E a Bíblia diz que o homem pode até mentir e falhar, mas a palavra de Deus nunca falha, ela é imutável, e ela nunca vai deixar nenhuma das suas promessas sem serem cumpridas. Você está diante de um Deus que lhe conhece e que lhe quer como intercessor, como adorador. Ele lhe quer como trabalhador, ele lhe quer como alguém que é fiel, como alguém que entende a dimensão do frutificar, como alguém que conseguiu compreender o que é ter fé. E aí eu concluo esta pregação dizendo a você: você será achado por Deus. O Deus que está aqui nesta noite
encontrará o intercessor que ele precisa, o trabalhador que ele necessita, aquele que frutificará no seu reino, aquele que tem fé no seu nome, que é fiel ainda que a sua própria vida esteja em risco e que trabalhará na sua obra, independente do tempo que alguém já esteja na frente trabalhando. Você entende o que isto nesta noite quer dizer? Que eu e você podemos dizer: Deus, me acha neste culto, me encontra, porque eu quero ser um desses adoradores, intercessores, trabalhadores, frutificadores, fiéis. Eu quero ser um destes que estarão no teu reino como intercessores.